Repetidamente, ocorrem eventos entre o céu e a Terra que não podem ser explicados com o bom senso nem com as possibilidades atuais da ciência. Neste vídeo, apresentamos um total de 5 histórias emocionantes que têm sido um tema de conversa durante anos e fascinam tanto as pessoas comuns quanto os pesquisadores. Siga-nos no excitante mundo das reencarnações, pessoas aparentemente imortais e muito mais. Ashvatthama, a imortalidade é uma realidade? Nossa primeira história nos leva ao subcontinente indiano, que sempre foi um refúgio para eventos místicos e espirituais. Uma das lendas mais conhecidas, que é especialmente difundida entre os hindus, nos leva ao estado indiano de Uttar Pradesh. Aqui, os pesquisadores investigaram os conhecidos templos Lilot Nath Mandir, Shivrajpur Mandir e Kaireshvar Mandir e descobriram algo incrível. Trata-se de um homem que tem cerca de 5.000 anos de idade e que se diz estar vivo até hoje. Os nativos estão firmemente convencidos de que o imortal é Ashvatthama, do épico Mahabharata, ao redor do qual numerosos mitos estão entrelaçados. Para verificar os relatórios, repórteres e até médicos falaram longamente com a população local, que confirmou as histórias sobre o homem de 5.000 anos. A lenda de Ashvatthama. Ashvatthama, que é um dos 7 imortais da fé hindu, sempre foi ofuscado por outras divindades como Krishna. Ele é pouco conhecido no Ocidente. No entanto, lendas de Uttar Pradesh dizem que Ashvatthama continua entre os vivos e realiza seu puja nos templos todas as manhãs antes de passar a adorar os deuses da água, mesmo nos dias em que os templos estão fechados. Este é um caso com o qual os pesquisadores indianos estão naturalmente preocupados. Até agora, porém, apesar de todos os seus esforços, eles não conseguiram resolver o mistério desse habitante dos templos. Naturalmente, isso não muda nada sobre a fé e convicção dos habitantes. Aqui, a população, principalmente hindu, acredita firmemente que Ashvatthama ainda está entre eles, fazendo aí o seu trabalho espiritual diário nos templos. Uma criança se lembra de sua vida anterior. Desde tempos imemoriais, as reencarnações têm sido um dos pilares mais importantes das crenças asiáticas, como o budismo e o hinduísmo. Uma das histórias mais famosas sobre a reencarnação é a vida da Índia Shanti Devi, que nasceu em dezembro de 1926 na metrópole indiana de Delhi. Aos 4 anos de idade, Shanti chocou os seus pais quando apontou em voz alta que seus pais não eram de modo algum seus pais verdadeiros. Mas isso não foi suficiente. Pouco depois de seu 6º aniversário, Shanti fugiu de casa e, por alguma razão inexplicável, tentou chegar à aldeia de Mathura. Quando a pequena fugitiva foi recapturada e entregue a seus pais, a criança de 6 anos deixou rostos chocados com mais detalhes de sua vida passada. Como Shanti detalhou, ela foi casada em sua vida anterior e morreu apenas 10 dias após dar à luz a seu filho. O caso Shanti causa agitação. Não foi apenas o fato de Shanti já ter dominado partes do dialeto Mathura quando criança, com as quais ela nunca havia entrado em contato, que causou espanto. Ao mesmo tempo, ela mencionou o nome de seu marido de sua vida anterior, Kedarnath. Uma breve investigação revelou que havia um comerciante em Mathura com o nome de Kedarnath, que perdeu sua esposa Ludi Devi 9 anos atrás, 10 dias após ela ter dado à luz a seu filho. Em uma formação, Shanti Devi, de 6 anos de idade, reconheceu imediatamente tanto Ludi Devi quanto seu filho. Como Shanti deu vários detalhes de sua vida passada, Ludi Devi estava firmemente convencido de que estava de fato lidando com uma reencarnação de sua falecida esposa. Mesmo que Shanti Devi tenha repetido sua história várias vezes até sua morte, ainda hoje não está claro se uma reencarnação foi realmente provada aqui. Nas últimas décadas, numerosos cientistas e teólogos trataram do caso. Até hoje, no entanto, sem qualquer resultado. Um assassinato cruel causou um renascimento? Uma lenda japonesa diz que as almas que foram vítimas de assassinato podem voltar para se vingar de seus algozes. Este mito poderia realmente conter um núcleo de verdade? Uma criança do povo druso, que nasceu com uma marca de nascença distinta na testa, causou uma sensação internacional. De acordo com a crença de Druze, marcas de nascimento deste tipo estão relacionadas a uma morte em uma vida anterior. E de fato, a história do menino parecia confirmar esta crença. Quando o menino tinha 3 anos de idade,
Ele disse a seus pais que havia sido morto em sua vida anterior com um golpe de machado na cabeça. Entre os drusos, é costume levar crianças de até 3 anos de idade para um lar de uma vida anterior, contanto que elas se lembrem de existências anteriores. Um assassinato é resolvido. O menino imediatamente reconheceu a aldeia de onde veio e também se lembrou de seu nome anterior. Para chegar ao fundo da questão, os aldeões foram questionados sobre o menino. Os nativos afirmaram que o menino alegou ter desaparecido há 4 anos. Quando o menino se lembrou do nome do seu assassino, o homem foi confrontado sobre o crime, mas não o admitiu. Pouco tempo depois, o menino se lembrou do local onde seu corpo foi enterrado. Lá, os residentes espantados não só encontraram o esqueleto de um homem cuja ferida na testa correspondia exatamente à marca de nascimento do menino. Na cova improvisada, eles também encontraram o machado com o qual o menino havia sido morto em sua vida anterior. Em vista das provas incriminatórias, o assassino finalmente admitiu seu crime, deixando todos ao seu redor chocados com a sua história. A reencarnação de Anne Frank? Um dos destinos mais famosos do Holocausto registrado para a posteridade é a dramática história de Anne Frank. Foi morta pelos nazistas no campo de concentração Bergen-Belsen, em março de 1945. Seu diário, em particular, é um dos mais importantes escritos históricos que documentam os horrores do regime nazista. Muito menos conhecida é a história de Barbro Karlan, uma mulher que afirma ter nascido como a reencarnação de Anne Frank. Barbro Karlan nasceu na Suécia em 1954, apenas 9 anos após a morte de Anne Frank. Mesmo quando criança, Barbro declarou que seu nome era Anne e que seus pais não eram seus pais biológicos. Como a família não estava familiarizada com o destino de Anne Frank, eles pensavam que se tratava de uma simples fantasia de criança. Entretanto, como a pequena Barbro insistiu em sua história, uma psicóloga foi chamada para ajudar. Um encontro com o primo de Anne Frank. Foi só quando ela estava na escola que Barbro Karlan aprendeu quem era Anne Frank. Sem nunca ter lido seu diário, ela se agarrou à ideia de que era Anne Frank. Anos mais tarde, Barbro escreveu seu próprio livro, que mais uma vez alimentou a especulação sobre a possível reencarnação, pois rapidamente ficou claro quantas semelhanças Barbro tinha, por um lado, e Anne Frank, por outro. Quando Elias, um primo de Anne Frank, soube da história de Barbro, decidiu investigar o assunto e fazer uma visita à família Karlan. Quando Barbro e o primo de Anne Frank se encontraram, os dois caíram imediatamente nos braços um do outro e começaram a chorar. Mais tarde, os dois falaram de uma conexão instantânea que convenceu Elias de que ele estava realmente lidando com uma reencarnação de Anne Frank. A partir de então, a família Barbro também ficou convencida. As histórias foram apoiadas por Rose Rosetree, leitora de aura e rosto, que declarou que Anne Frank reencarnou em Barbro Karlan para cuidar de negócios inacabados. Entretanto, a possível reencarnação de Anne Frank nunca foi comprovada cientificamente. Um menino como seu próprio avô? Nas últimas décadas, numerosos cientistas lidaram com a questão de se a consciência continua a existir após a morte e pode até retornar sob a forma de reencarnações. Um dos pesquisadores mais conhecidos neste campo é o Dr. Ian Stevenson, que investigou mais de 2.500 casos de crianças que supostamente conseguiram se lembrar de suas vidas anteriores. Um caso em particular o atraiu: a história de John McConnell, um policial aposentado de Nova York que ganhou a vida como segurança e morreu em um tiroteio em 1992. Um total de 6 balas atingiu John, inclusive nas costas e nos pulmões. 5 anos após a trágica morte de John, sua filha deu à luz a um filho, William. A alegria dos pais não era para durar muito, já que William perdeu a consciência de novo, pouco depois do seu nascimento. A fim de não perder tempo, a família mandou examinar William profissionalmente. O diagnóstico chocou a todos. O diagnóstico dos médicos chocou a todos os presentes, pois William nasceu com defeitos de nascença muito semelhantes aos ferimentos de bala fatais de seu avô. Quando William tinha 3 anos de idade, o evento chocante seguinte aconteceu quando a criança disse à mãe: "Mamãe, quando você era uma menina e eu era seu pai, você muitas vezes era ruim e eu nunca te bati." Enquanto a família seguia o caso, William continuou falando sobre ser seu próprio avô
e deu um ou dois detalhes interessantes de sua vida passada. William também pôde se lembrar de detalhes do dia em que John foi abatido a tiros. Por sua vez, o pequeno William descreveu a morte que experimentou como um processo em várias etapas, no final do qual foi seu renascimento. Muita fantasia infantil? Ou há mais do que isso? A família de John está firmemente convencida do seu renascimento. No final do vídeo, então, a gente pergunta para você: qual destas histórias te fascinou mais? E você já lidou aí com uma possível vida após a morte? Ou alguma reencarnação, você mesmo? Ou de repente gosta de estudar sobre esse assunto? Conta pra gente aqui nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e até a próxima. Tchau!